Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou lá, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, olha para quem está do teu lado e fala assim: o reino de Deus está dentro de você. Há muita gente fazendo confusão nos dias de hoje com relação ao reino de Deus, as definições do reino de Deus, as evidências do reino de Deus, porque muitas pessoas ainda seguem esperando, assim como os judeus há 2000 anos atrás, evidências visíveis de um reino que é invisível. Os judeus não reconheceram a Cristo como Messias, porque eles viviam debaixo do domínio do Império Romano, e eles esperavam um libertador que os arrancasse daquela condição de opressão. Quando Jesus fala aos seus próprios discípulos que ia para a cruz, eles quase surtaram, falando: você está brincando, a gente está 3 anos caminhando com você, eu já estava esperando sentado do teu lado direito, eu no seu lado esquerdo, eu ia ser o tesoureiro do reino, você está falando que você vai morrer? Jesus falou: vocês não entenderam até agora que o meu reino não é desse mundo? Daí a gente fala: nossa, como aqueles caras eram cabeção, né? E a gente que 2000 anos depois, 2000 anos depois, ainda seguimos entendendo o reino de Deus como eles lá. Tem gente que usa expressão: ah, esse carro é carro do reino, hein? Isso é casa do reino, hein? E a gente vai colocando expressões de coisas visíveis. Você viu o tamanho da igreja? Quanta gente! Igreja de reino, hein? Tem nada a ver. Nunca foi sobre volume de pessoas, nunca foi sobre realidade visível, nunca foi sobre aquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Se nós não nascemos da água do Espírito, nós não temos nem condições de enxergar o que é o reino de Deus. E o fato de nós não termos discernimento do que é o reino de Deus, nos faz ainda caminharmos nessas definições erradas. Porque uma das características da classe de pessoas que avança no conhecimento de Cristo e do seu reino é a capacidade de avaliar as doutrinas que receberam ao longo da vida e rever, porque muitos de nós viemos de ambientes, ensino, estrutura, anos de ensinamento religioso, e nunca paramos para avaliar se o que nós recebemos está correto ou não. Por que Nicodemos, diante de tantos fariseus, foi o único que chegou diante de Jesus e falou: Jesus, eu preciso saber, o que é essa história desse teu reino? Sabe o que precisa acontecer em nós? E Nicodemos era um cara com uma estrutura teológica violenta. Nós precisamos ter a humildade para abrir mão das nossas estruturas de pensamento, dos nossos conceitos teológicos, e falar: Senhor, se revela a mim. Não é do jeito que eu penso, mas do teu jeito, se revela a mim. Irmãos, eu fui completamente desconstruído na minha teologia 5 anos atrás. Eu tenho 20 e poucos anos, que eu sempre erro quando eu falo, daí a Leila me fala: não é 20 e tanto, é 20. Então, para eu não errar, é 20 e poucos anos de conversão. Mas faz 5 anos que o Senhor me alinhou no entendimento de muitas coisas. Sabe por quê? Porque todos nós fomos treinados por um evangelho que prepara você para a morte. Como assim? Não estou falando da morte da cruz, não estou falando da morte do eu estou falando daquela oração que você faz para o cara no leito da UTI. Repete comigo aí, você está morrendo? Recebo Jesus como meu... Amém, glória, irmãos, está salvo. E glória a Deus, está salvo mesmo. O problema é se ele vive, porque daí o nosso evangelho acabou. O nosso evangelho é: levanta a mão para Jesus e aceita Ele como seu suficiente Salvador, que você vai morar no céu, beleza. Daí a pessoa aceita e passa o resto da vida aguardando por ir morar no céu e por morrer, porque não tem compreensão do seu propósito enquanto está vivo. É o evangelho para quem está morto. É o evangelho do bandido da cruz. Para aquele cara o evangelho foi maravilhoso, esse evangelho nosso. Jesus falou assim para ele, ele falou para Jesus: eu creio que tu és o Messias.
Jesus falou para ele: é mesmo? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Olha que beleza. Creu, morreu. E foi. Se você aceitasse Jesus e morresse no dia seguinte, esse evangelho que a gente aprendeu estava bom pra caramba, porque ele garante a salvação. O problema é que ele não te ensina a viver a ressurreição. É o evangelho que garante salvação, mas não te ensina a vida ressuscitada. E daí a gente vê um bando de crente desesperado para fugir desse mundo, desesperado para fugir dos problemas, porque foram ensinados numa doutrina escapista. E se você foi ensinado nesse evangelho assim como eu, o que eu te peço nessa noite é humildade para me ouvir. Antes de julgar o que eu vou te dizer, me dê a oportunidade de te explicar. Eu também não entendia isso, até que um dia eu bati de frente com Jesus, e Ele resolveu me explicar algumas coisas. Arranca os seus olhos da realidade visível, para de avaliar sucesso e fracasso na sua vida por conquista pessoal, para de entender avanço do reino de Deus por aquilo que você vê, e não tem jeito de aprender isso se não for através da cruz. Hoje eu recebi uma mensagem, irmãos, hoje pela manhã, eu estava preparando a palavra, eu achei até uma deixa. Um pastor muito querido, amigo meu, me mandou uma mensagem e falou assim: apóstolo, quero te mandar um versículo que o senhor está falando comigo. E me mandou Isaías, capítulo 60, versículo 2, diz assim: eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, a sua glória se verá sobre ti. E ele falou para mim assim, ele usou esse versículo e falou assim para mim: apóstolo, o Senhor tem me falado que esses são os nossos dias. As trevas cobriram a terra, nós estamos nos dias do fim. E eu falei assim: amém, irmão. Irmãos, tem coisas que não dá para uma conversa do WhatsApp, não dá. Eu falei: amém. Deus falou com ele. Sabe qual que é o nosso problema? Eu sempre falo isso. O nosso problema se chama interpretação bíblica sem a vida de Cristo. Você isola um texto do contexto e tenta no teu entendimento associar com uma realidade presente. Isso não funciona, irmãos. Porque nós estamos debaixo de uma pandemia, as trevas cobriram a terra. Porque nós estamos debaixo de uma pandemia. Antigamente as pandemias aconteciam, um vírus vinha sobre a face. Sabe quantas décadas foram para criar a penicilina? Vocês sabem? Agora nós estamos diante de um vírus que não tem um ano, já está com vacina nascendo. Você acha que nós não estamos avançando em ciência, em conhecimento, que o reino de Deus não está avançando sobre a face da terra? Nós vamos superar mais essa. Isso não quer dizer que a terra está coberta pelas trevas. Isso é desconhecer a realidade invisível do avanço do reino de Deus. Mas vamos ampliar a leitura do texto que esse pastor querido me enviou. Ele me passou Isaías 60, versículo 2. Vamos ler Isaías 60 a partir do versículo 1. Já muda tudo. Você quer me acompanhar? Olha, se isolar o 2, olha o que diz o 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esse é o 1. Daí olha a sequência: porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti, daí reafirma, o Senhor virá surgindo, sua glória se verá sobre ti. E agora aqui entra numa parte profética, daí sim, dos dias que nós estamos vivendo. Porque aqui Isaías, o profeta messiânico, 600 anos antes de Cristo, começa a profetizar uma realidade que viria a acontecer após a cruz. E ele fala assim, ó: e os gentios cara, nessa época, os gentios não tinham vez. Sabe quando os gentios são incluídos no povo de Deus? A partir do novo pacto. O que Isaías está falando aqui? O que Isaías está falando aqui, numa época que não tinha vez para os gentios? Ele estava profetizando a cruz. Quando que os gentios,
Quando que os gentios caminhariam à luz do Senhor? Quando o Messias viesse reconciliar todas as coisas. Então, esse tempo que Isaías está falando das trevas cobrindo a terra, não tem nada a ver com a pandemia que nós estamos vivendo. Ele está profetizando que viria um tempo que Cristo viria habitar, não só nos judeus, mas em toda a raça humana. Os gentios viriam à sua luz. E daí ele continua: levanta e redora os teus olhos e vê. Todos esses já estão se ajuntando, teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas ao teu lado. Irmãos, esse texto é incrível. Esse texto não é um texto de má notícia, esse texto é um texto de boas notícias. Mas você está vendo o perigo. Eu só estou ampliando a lente da leitura, eu só estou tirando ele dessa leitura isolada e ampliando a leitura do contexto onde ele está. Já muda tudo. Nós fomos criados numa doutrina sectarista. Ela separa textos para justificar um pensamento. Porque se você não tiver compreensão através da mente de Cristo, todo o Evangelho tem uma construção desde Gênesis a Apocalipse. Gênesis é um livro de sementes, Apocalipse é um livro de colheita. Tudo que está semeado em Gênesis se colhe em Apocalipse. É uma história completamente ajustada. É impossível você desconectar as coisas. Esse texto não pode ser utilizado para falar dos dias que nós estamos vivendo, porque os dias que nós estamos vivendo, à luz do novo pacto, não é um momento isolado de um ano ou de um período que pode ocultar tudo o que o Senhor está fazendo. Temos a tendência de olhar a Bíblia através dessa perspectiva vitimista. Que a nossa única função como igreja é pregar para que as pessoas aceitem Jesus e possam ir para o céu. Nós não aprendemos a realidade do Evangelho, que possui uma vida pela frente, que precisa entender o propósito eterno de Deus, a realidade espiritual dessa nova vida, e essa nova dimensão que nós entramos, que nos habilita a vencer o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Todas as circunstâncias que vierem, nós já fomos armados, preparados com ferramentas para vencer qualquer circunstância desse mundo. Jesus nos falou e reafirmou por várias vezes: no mundo tereis aflições, mas fica de boa aí, você vai vencer o mundo. Mas nós precisamos discernir o reino de Deus, irmãos. Como eu posso colaborar com algo que eu desconheço? A igreja está cheia de pessoas com boa vontade que atrapalha mais do que ajuda. Porque como que eu vou ajudar em algo que eu não entendo? Você imagina, usando o exemplo da Denise aqui, uma apêndice estourada. Falando: não, Denise, fica tranquila, estou batendo aqui de Taubaté, aí em Minas, eu quero ajudar o médico na tua cirurgia. O que eu posso fazer para ajudar o médico na cirurgia? Fala assim comigo: nada, apóstolo. Você não entende nada de medicina. Fala para mim. Você está rindo por trás dessa máscara, não está? Porque é quase que ridículo você imaginar eu tentando ajudar um médico a fazer a cirurgia da Denise, cheio de boa vontade, cheio de amor, para querer ajudá-la. Eu vou ajudar ou vou atrapalhar o médico? Muitos de nós estamos assim, cheio de boa vontade, cheio de amor, atrapalhando mais do que ajudando, porque nós não discernimos o reino de Deus. E como posso discernir o sistema operante do reino e o sistema operante nesse mundo? O reino de Deus tem como cabeça Cristo. O reino desse mundo tem como cabeça o príncipe desse mundo. Eu falava sobre isso no Aljava no sábado pela manhã. Quando Deus forma o homem, porque Ele cria todas as coisas, mas o homem Ele forma através das suas próprias mãos. Ele forma o homem do pó da terra. E daí Ele vê que não é bom que o homem esteja só. Então Ele vai preparar para esse homem uma ajudadora idônea, para viver a sua estatura, nunca abaixo, nunca atrás, do seu lado.
Nunca Deus concebeu a mulher para ser oprimida pelo homem, para ser governada pelo homem, para ser subjugada pelo homem, mas está ao lado do homem. O homem perde essa dimensão quando ele cai em pecado, que ele fala assim, que ele chama a mulher de Eva. Não foi Deus que chamou a mulher de Eva, foi o homem, que significa mãe dos viventes. Deus a chama de ajudadora idônea e ele chama de mãe. Tipo assim, o seu papel agora vai ser cuidar da casa. O machismo não nasceu no século XX, nasceu em Gênesis. O homem caído não tem condições de enxergar a mulher a partir da perspectiva da mente de Deus. Se o homem entende que quando Deus fala assim para ele, olha, vou arrumar para você uma ajudadora idônea. Você quer, Felipão? Opa, você falar isso para solteiro é música para os meus ouvidos, né? Vou arrumar para você uma ajudadora idônea. Sabe o que eu vou fazer? Não tem nada melhor do que fazer ela sair de você mesmo. Dá uma cochilada aí, um soninho. Deus faz Adão cair num sono, e diz a palavra que ele arrancou da sua costela. Costela significa o lugar de sustentação do homem. Ele arrancou da sua costela a mulher. A mulher é 100% originada da natureza do homem. A mulher não tem nada que haja nela que não tenha nascido do homem. A mulher foi arrancada do homem, matéria-prima do homem, foi formada a partir do homem. Agora, Gênesis tem uma linguagem profética que aponta uma realidade futura. Quem é o último Adão? Cristo. Cristo vai para a cruz, e Deus faz Cristo cair num profundo sono de 3 dias. E quando ele está nesse sono de 3 dias, Deus fala assim, agora eu vou te dar uma esposa. E ele permite que o seu lado seja rasgado através de uma lança. E quando o seu lado é rasgado, a Bíblia diz que sai água, e ali nasce então a igreja, esse organismo vivo e invisível. A mulher, a esposa de Cristo. A esposa de Cristo, assim como Eva, tem na sua essência, na sua natureza, 100% matéria-prima de Cristo. Como eu posso discernir o reino de Deus, se o avanço do reino de Deus sobre a face da terra se dá através da igreja? Igreja e reino quase que se fundem. Não existe nada que possa ser chamado igreja que não tenha nascido de Cristo. Metodologia humana de crescimento não vem de Cristo, não é igreja. Orgulho, soberba, não, eu sou igreja, mas eu vivo. Não nasceu em Cristo, não tem a natureza de Cristo, não é considerado igreja. Interesse pessoal num corpo que é coletivo não tem a ver com igreja. O filtro para que nós possamos entender o que é igreja, o que não é igreja, o que é reino de Deus, o que não é reino de Deus, é o seguinte: é 100% oriundo da natureza de Cristo, é igreja, é reino de Deus. Não é igreja. Mas fala de Jesus. Irmão, até Satanás fala de Jesus. Nós precisamos aprender a discernir, porque aquilo que nos alimenta é o que determina a nossa saúde. Aquilo que você se alimenta espiritualmente é o que determina a sua saúde espiritual. E se você não tem discernimento, você está comendo muita porcaria, que ao invés de fazer bem, está te fazendo mal. Porque quando os seus fundamentos estão errados, a edificação vai ruir. Quantos estão entendendo? A igreja é um organismo vivo. A igreja é o organismo responsável por esse avanço do reino. O reino de Deus não é regido com regras, com mandamentos, mas através de uma natureza de Cristo em nós. Vontade, amor, justiça, paz fluem através de um corpo ressuscitado naturalmente. Todos aqueles que vivem nessa nova jurisdição, e todas as vezes que eu falo de jurisdição, eu quero que fique claro para você, e eu sempre uso exemplos bem simples para você entender. Por exemplo, se a gente falar da legislação de trânsito no Brasil é uma, se a gente falar das leis do trânsito na África do Sul é outra. Falando da África do Sul porque é um lugar que eu já tive, o Alan esteve comigo. O volante do motorista fica do lado direito. Você se habilitava a pegar um carro lá, dos africanos, e sair dirigindo?
É uma doideira, você não entende a mão, você não entende nada. Vamos imaginar que nós dois nos aventurássemos um dia lá, quando a gente estava junto. Vamos pegar um carro, vamos sair? Vamos. Entramos na primeira rua, metemos o carro num outro, um belo de um acidente, daí chega o policial. Daí o Alan eu falo assim, Alan, vai você falar com o policial, que você é muito mais simpático que eu. O Alan bravo, ele transmite paz, né? Ele sorri. Quando a gente fica bravo, quando ele está bravo comigo é constrangedor, porque a braveza do Alan é assim, ó. Ele está bravo. Então eu falo assim, Alan, vai falar com o policial. Daí chegou o Alan para o policial com todo sorriso, com toda educação, com certeza já ia pôr a mão no ombro do policial. Daí fala assim, pô, sabe o que é, amigão? Nós somos brasileiros e lá a lei é diferente. E é isso que nos fez errar e causar esse acidente. Daí o policial ia olhar para a cara dele e falar assim, Alanzinho, você é tão belezinha. Então está tudo explicado. Você não conhecia a lei daqui, pode ir embora. Quantos acham que o policial trataria o Alan assim? Irmão, se vira. Lá a lei é essa. Você não entende a lei daqui, você sofre as consequências de não compreender a lei de onde você está. Você está em outro ambiente jurídico. Aprenda o ambiente jurídico da onde você está, para você não se mover de forma equivocada e sofrer as consequências. A cruz separa dois ambientes jurídicos. A lei do pecado e da morte foi substituída pela lei do espírito e da vida. São duas jurisdições. Se eu não entendo a jurisdição onde eu estou, eu posso estar me movendo cheio de boa vontade. Tem aqui. Obrigado. É que essa daqui é menos cheguei que esse azulão aí. Então nós precisamos entender que o reino de Deus dentro de nós, ele inaugura um novo tempo. E sabe, irmãos, quando a gente fala do reino de Deus em nós, a gente precisa entender que todos os avanços do reino de Deus no antigo pacto eram através de guerras, vocês se lembram? E vai tomar um território e vai e destrói tudo. O território hoje a ser conquistado no novo pacto é a nossa alma. Essa é a terra onde a semente é lançada. O problema é que sempre que se chegava num novo território, já tinha gente habitando, não tinha? Qual que era a regra do Senhor? Passa a foice, não deixa nada, mata gado, criança, mulher. Daí você fala assim, nossa, o Deus do antigo pacto, ele era terrível. Daí ele aceitou Jesus e se converteu no novo pacto. Não, o antigo pacto são sombras e figuras. Davi entrava no lugar e destruía tudo. Não faça aliança com os filisteus. Não misture as sementes. Quando o reino de Deus entra em nossas vidas, existe uma terra que já está habitada, é a nossa alma. Adão estava dominando dentro dela por muito tempo. E não tem negociação. Aquela historinha que você aprendeu, vamos conviver com as duas naturezas lá. Um dia eu estou fraco, um dia eu estou forte. Estou fraco, estou forte. É uma luta, né, irmão? Carne é fraca, né? São todas as doutrinas que vão alimentando uma vida de dualidade, uma vida de oscilação na fé, uma vida de pecado e culto no domingo, porque a gente aprendeu assim, a gente usa a Bíblia para respaldar a nossa teologia. E o que mais me irrita é que a gente usa o apóstolo Paulo como referência para essa vida dupla. Sabe como que é, né, irmão? O bem que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está continuamente dentro de mim. Parece que o apóstolo Paulo era um carnal, que vivia um dia pecado, outro dia fala, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. No outro dia estava ele lá, olhando para a mulher no culto, olhando o vidinho erótico à noite. Daí ele chegava no outro dia, hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Parece que o apóstolo Paulo era esse cara carnal, e a gente usa ele. Irmãos, o apóstolo Paulo não está falando disso. O conhecimento espiritual sem vida espiritual é um perigo. Você quer tentar entender as coisas do Espírito sem a vida do Espírito. Daí você quer o reino de Deus, você quer a Cristo, mas você quer que essa terra, que a tua alma, continue sendo habitada pelos mesmos filisteus que sempre habitaram. Você quer fazer o que Saul fez.
Ah não, vamos dominar a terra, mas vamos preservar uns boizinhos ali, né? Vamos aceitar Jesus, mas vamos continuar com esse pecadinho de estimação. Afinal de contas, muito radicalismo, né, pastor? Dá para levar as duas coisas? Não, não dá. O reino de Deus, ele destrói tudo que está pela frente que não seja da natureza de Cristo. Ele elimina. Por isso que a Bíblia, quando profetiza sobre o reino, ela fala: eis que o machado está posto à raiz, ó, arrancar tudo que é árvore do conhecimento, para que nós possamos receber da árvore da vida. Eu vi muitas pessoas a quem eu ministrei nos últimos anos falando de forma equivocada a respeito da morte do eu. Tem que matar a alma, tem que matar. Cara, parece que a alma é o bicho ruim, parece que a alma é do capeta. Não, foi Deus que criou a tua alma. A tua alma é uma terra a ser conquistada. Ela não é boa nem ruim, ela é governada ou pelo Espírito ou pela carne. Se o reino de Deus, se Cristo é formado em você, Ele vai habitar essa terra, e é nessa terra que se expressa a glória de Deus. É através da alma que eu expresso as minhas emoções, é através da alma que eu manifesto o que eu sinto. Como que eu vou viver no Espírito sem expressão? É uma loucura o que fizeram. É pessoas que recebem a palavra sem entendimento, já quer sair pregando, e daí começa a falar para os outros: ó, tem que matar a alma, matar a alma. Matar a alma sem entendimento do que significa, pode se transformar num conflito interno na vida de uma pessoa. Quando fala-se de matar a alma, estamos falando sujeitar a alma ao Espírito, ao governo do Espírito. Sabe quando Josué e Caleb chegaram diante da terra prometida? O que eles viram? Uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. O que os outros espias viram? Pô, tem gigante. Do que eles estão falando aqui, irmãos? É a mesma maneira que nós vemos pessoas hoje. Você olha para a pessoa e fala assim: caramba, o bicho ficou 10 anos na macumba, está cheio de demônio, está cheio de gigante ali. Vamos falar lá para o pastor que ali não tem jeito. Daí chega um abençoado e fala: não, o cara, Deus tem uma obra na vida dele, é só arrancar os gigantes que o negócio vai ficar bom. É como você olha a terra. No novo pacto, todas as vezes que nós falamos de terra, nós estamos falando da alma, o lugar onde é lançada a semente. Agora a gente continua com uma visão de reino de Deus, de coisas visíveis e naturais. O reino de Deus está recuando, porque as igrejas estão fechando. A igreja não está fechando, a igreja não tem como fechar. O que está fechando é a porta de barracão aí, porta de galpão. Mas a igreja continua viva. Os ambientes onde nós nos encontramos podem mudar. O que não pode mudar é que nós não podemos deixar de nos encontrar. Ouvir o irmãozinho que está na internet? Não dá para substituir isso aqui. Ferro afia ferro, e não é pela internet. Quando o Espírito Santo se funde ao nosso espírito, quando Cristo passa a viver em mim, Ele estabelece domínio sobre a minha alma. Ele conduz a minha alma, Ele se expressa através da minha alma, e por isso nós temos as nossas emoções governadas pelo Espírito. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu já não ando mais em temor, eu já não ando mais em medo, eu já não ando mais angustiado, eu já não ando mais ansioso e preocupado. Por quê? Porque as minhas emoções, porque a minha alma hoje é uma terra habitada pelo Espírito. A alma, sem o governo do Espírito, ela é controlada pelos instintos. O homem natural, que não nasceu de novo, que se opõe ao homem espiritual, o homem natural é governado pelos 5 sentidos. É o que ele toca, é o que ele vê, é o que ele sente. Parece um cachorro, parece um animal. Então é natural que as circunstâncias interfiram no comportamento desse homem natural. Mas quem nasceu do Espírito tem as emoções controladas pelo Espírito? Não. As realidades visíveis não interferem naquilo que nós somos. Como eu falei no início, nós temos que ter a coragem de tratar com as doutrinas que nós recebemos e nunca avaliamos através da luz de Cristo. Essa semana aconteceu algo muito interessante. Eu tenho toda quarta-feira um discipulado com um grupo de americanos. Americano mesmo, não é brasileiro que está morando nos Estados Unidos.
E a doutrina teológica dos americanos é muito, como que eu posso dizer? Usar a palavra correta. Ela é muito sistemática. Que educado, eu estou muito sensível. A Zelinda falou o seguinte: quinta-feira eu tive o culto aqui, conduzindo o bate-papo com as minhas irmãs psicólogas, né? Daí a Zé me mandou uma mensagem depois do culto, falou assim: apóstolo, não me chama de apóstolo, ela falou, amigo, parabéns, você foi tão sensível na condução do bate-papo com as mulheres. Eu falei assim: como assim, Zelinda? Sensibilidade é meu nome. Sou super sensível. O convívio com Alain, a impartição que flui dele está produzindo algo novo em mim. E outra, eu fui treinado numa diretoria onde tem Zelinda, Camila, Leila e Adriana. Eu tinha que ouvir as 4 conversando e esperar por 1 hora para conseguir falar. Então você é preparado por Deus para esse momento, para esse tempo, entendeu, Zé? Mas essa semana aconteceu algo interessante nesse discipulado com os americanos. Como eu disse, nem todos reagem com tranquilidade ou com humildade quando são confrontados na sua mente com uma doutrina que abraçaram por muitos anos na vida. É complicado. E eu estava falando sobre pecado. E quando eu estava falando sobre pecado, um desses americanos que é missionário, um cara com uma vivência no evangelho, ele me contestou. Ele falou assim: não. E mais ou menos foi o seguinte: eu estava lendo Romanos capítulo 7, o texto áureo dos amantes dos pecados de estimação. Esse capítulo 7 é incrível, irmão. Tem gente que fala: pelo amor de Deus, arranca tudo da Bíblia, menos o capítulo 7 de Romanos, porque isso aqui é a base para eu continuar na pornografia, porque isso é a base para eu continuar no adultério, porque é a base para eu continuar na mentira, porque é a base para eu continuar tendo diferença com meu irmão e não perdoando. Isso aqui é o que me respalda. Não tira o capítulo 7 de Romanos da Bíblia. Foi a doutrina que eu aprendi a vida inteira. A partir do 18: eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Que maldita lei que está em mim, eu não consigo me livrar disso. Daí você olha o apóstolo Paulo falando: cara, se Paulo vivia isso, eu posso viver também. E daí qual que é a nossa frase de justificativa? A carne é fraca. Daí você mistura tudo, o que Paulo falou com o que Jesus falou, e a gente, aquele balaio de gato. E daí vamos seguir na versão apóstolo Paulo carnal. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Acho então esta lei, o que Paulo falou aqui? Lei, eu acho uma lei que habita em mim, mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, a parte externa, outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Daí você lê esse texto e fala assim: miserável homem que sou. Miserável homem que sou igual ao apóstolo Paulo. Daí esse texto aqui, você dá um miguezinho assim, né? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E daí esse texto fica meio confusinho, mas acabou o capítulo 7, beleza. Vamos parar por aqui, que daí já dá para oração. A minha oração diária: Senhor, perdoa meus pecados em nome de Jesus, amém. E bola para frente, pecar de novo. É ou não é? Afinal de contas, como que eu vou vencer o pecado? Irmão, você sabia que os capítulos foram introduzidos na Bíblia como uma facilitação para a identificação de textos e leitura? A Bíblia original, ela não tem capítulo, ela não tem versículo. O que Paulo está falando no capítulo 7, não acaba no capítulo 7, avança pelo capítulo 8, é tudo o mesmo texto, amém? Então, como nós fizemos em Isaías lá atrás, o nosso irmão,
Vamos ler o que acontece para que aqueles meus amados irmãos que têm 10, quem tem mais de 10 anos de evangelho, levanta a mão. Olha para quem levantou a mão do seu lado e fala assim: cara, era melhor você não ter vindo no culto hoje, hein? Esse seu pecadinho de estimação aí de 10 anos, acabou agora, velho. Você não tem mais justificativa. Ainda dá tempo você sair correndo do culto. Não, porque se você ficar na ignorância, você tem uma desculpinha, vai embora. Continua abraçado nesse pecado e falando assim: não dá, tem uma lei dentro de mim, igual o apóstolo Paulo. Mas se você ouvir, olha para quem levantou e fala assim: perdeu. Você está com vergonha de levantar, eu sei, por isso que eu falei para você sair. Você vai ouvir agora. O apóstolo Paulo, ele não está falando que ele vivia essa vida. O apóstolo Paulo começa no capítulo 7 descrevendo o antigo pacto, a antiga jurisdição, o código de lei do Brasil. Só que ele avança e vai falar que em Cristo, na cruz, começou um novo tempo, uma nova lei que superou a lei anterior. Então ele começa descrevendo a lei que ele vivia para falar da lei que agora ele vive. E no capítulo 8, do versículo do 1 ao 3, ele fala assim: portanto, ele conta toda aquela história e fala assim: portanto, agora não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que, apóstolo Paulo? Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. O sistema jurídico do novo pacto te libertou do sistema jurídico do antigo pacto. No antigo pacto, todos pecavam e tinham que trazer continuamente sacrifícios no altar, porque eles não tinham como ser livres do pecado, a lei do pecado operava. O antigo pacto estava debaixo do domínio da lei do pecado e da morte. Mas Cristo morreu e ressuscitou, e tomou a chave do inferno e da morte das mãos do diabo, e falou: o domínio que você tinha sobre a humanidade através do pecado acabou, agora eles são livres, e agora eu inauguro um novo tempo, espírito e vida. Quem entra nessa jurisdição não está mais sobre o domínio do pecado, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E olha o que ele fala: porque aquilo que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Irmão, sabe o que esse texto está falando? Que aquele discurso do capítulo 7, para quem vivia no antigo pacto, não tem mais justificativa no novo pacto, porque a carne e o pecado foram vencidas. O que eu estou dizendo aqui? Que Cristo venceu o pecado e nos introduziu num ambiente onde o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo não vivia pecando, e daí eu estava explicando isso para os meus irmãos americanos. Daí esse meu amigo, que me acompanha já há bastante tempo no discipulado, é um missionário americano, ele me falou assim, ele só mandou, estava no Zoom, né? Ele mandou no chat do Zoom ali do lado, só um texto assim: apóstolo, por favor, leia 1 João capítulo 1, versículo 8. Ele fez isso para me confrontar. Então leia 1 João capítulo 1, versículo 8 para me confrontar também. Você que está bravo comigo que eu te disse que agora você perdeu. Você que vive aí na pornografia, masturbação, adultério, mentira, inveja. Você que está há 10 anos sem falar com alguém e alimenta isso falando assim: não dá, a carne é fraca, continua assim mesmo. Vamos tocando essas duas naturezas. Não, não existe duas naturezas no reino. Daí ele mandou para mim esse texto aqui: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Com muita delicadeza, assim como eu tenho, pastora Zelinda já reconheceu isso em mim, ele estava me chamando de mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, não tem verdade em mim.
Daí eu falei para ele a mesma coisa que eu estou ensinando vocês. Isaías 60, versículo 2, tem que ser lido do 1 até o 4. Romanos capítulo 7, tem que ser lido Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8. Meu irmãozinho querido, você pegar 1 João capítulo 1, versículo 8, para falar que o apóstolo João está dando base bíblica para você continuar abraçadinho no seu pecado, vamos ler todo o texto. 1 João, vamos ler 1 João a sequência, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Você está entendendo que a mesma regra de interpretação que eu estou usando desde o início, eu estou seguindo, eu só estou expandindo a leitura do mesmo texto. 1 João capítulo 2, versículos 1 ao 3. O mesmo João, na mesma carta, na mesma sequência do texto, que ele fala assim, se dissermos que não temos pecado, o que ele está falando naquele primeiro texto? O pecado pode acontecer na minha vida e na tua, não pode? Um acidente de percurso, não como uma prática. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver na prática do pecado. Uma coisa é você estar irritado, o cara te fechou no trânsito, você fala assim, vai catar coquinho, é isso que você fala, né? Porque crente fica buscando palavra, vai abençoado, para não falar um palavrão. Daí você chegou um dia, você se perdeu e soltou alguma coisa, daí você fala assim, Senhor, fazia 2 anos que eu não falava uma besteira, mas saiu, me perdoa. Você chega em casa, está com a cabeça, putz, seu patrão te mandou embora, já está apertado, daí a mulher fala assim, você fez compra? Você pagou a conta? Você... Daí você vai para o banho, no banho o Espírito Santo já fala assim, é assim que você trata sua esposa? Daí você volta e fala assim, amor, perdão. Agora, todo dia tratar mal, dá um soco no olho, depois dá no outro olho, para não ficar os dois roxos ao mesmo tempo, passa na rua, passa no ambiente de trabalho, e dá aquela olhadinha por trás de toda mulher que vê na rua, isso 10 anos, irmão, uma coisa é o pecado ser um acidente, outra coisa é ser uma prática. Se é uma prática, o que o apóstolo Paulo fala, você não nasceu de novo, você não conhece o reino de Deus, você não sabe o que é Cristo, você não entendeu nada do que é o Evangelho, é impossível você frequentar um ambiente e continuar com essas práticas, não, ou melhor, rebobina, eu vou falar de novo, você pode até frequentar um ambiente e continuar essas práticas, você se transformou num belo de um religioso, o fariseu do tempo do século 20, agora, se você teve uma experiência com a cruz, o pecado não tem mais uma realidade de ser uma prática constante na sua vida, ele pode ser um acidente, por isso João nos fala, se você disser que não tem pecado, por quê? Pode acontecer, né? Agora, quando ele fala pode acontecer, e eu quero com uma mente apostólica entender a mente do apóstolo João, porque todas as vezes que eu falo, e cada dia que passa e eu amadureço em Cristo, eu procuro ser mais cuidadoso no que eu explico, e eu imagino que João soltou essa frase, se você disser que não tem pecado, ele falou assim, deixa eu explicar melhor, senão vai dar B.O., e daí ele continua no capítulo 2 e fala, deixa eu explicar isso, e ele muda até o tom, e ele começa a ser delicado assim como eu, Zelinda, e ele fala assim, ó, com todo amor, como eu estou falando para você hoje, filhinhos, oi, filhinhos, outra vez eu vos escrevo, para que não pequeis. Ué, ele acabou de falar, que se você falar que você não tem pecado, você está mentindo, então por que ele está falando não pequeis? Porque ele está fazendo uma distinção, de você ter o pecado como acidente, e de você ter um pecado como prática. Então João capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, se você disser que não peca, você está mentindo, porque o pecado vai acontecer acidentalmente na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, ó, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não pequem. Será que um apóstolo da envergadura de João, daria uma orientação que seria impossível de ser cumprida? Quando ele fala não peques, é porque ele sabia que nós já estávamos num outro ambiente jurídico, livres do pecado, e que nós podemos viver sem o pecado. Nós podemos e devemos. Se Cristo vive em nós, se Ele dominou a realidade de quem nós somos por dentro, nós não temos justificativa para a prática do pecado na nossa vida. Eu estou há 10 anos lutando com esse pecado, apóstolo. Cara, você precisa morrer.
Você não vai vencer essa guerra nunca. Vamos continuar o que João diz. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, quero que saibas que tem um advogado junto com o Pai, que é Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos. Como que eu sei se eu conheço a Cristo? Se eu guardo os seus mandamentos, se eu pratico o que Ele me ensinou. Se a palavra nos diz não peque, e eu vivo na prática do pecado, eu não conheço a Cristo. Não, você está sendo muito radical. Não, eu estou lendo para você as Escrituras através da mente de Cristo. Você nunca o conheceu. Jesus certa vez chegou diante dos fariseus e dos mestres que o interrogavam, e falaram: se vocês estão me chamando de demônio, vocês estão falando que a minha palavra não tem crédito. Ela tem crédito porque eu fui enviado pelo Pai, porque eu tenho o meu testemunho e o testemunho do meu Pai. Ele falou assim: como que você fala que Deus é o teu Pai? Daí ele começa uma discussão sobre paternidade. Ele fala: vocês não sabem do que eu estou falando, porque vocês não têm pai. Lógico que nós temos, nosso pai é Abraão. Se Abraão fosse vosso pai, vocês me amariam e me seguiriam, porque Abraão me viu primeiro. Como que você está falando que Abraão te viu? Daí Jesus falou: como vocês não me conhecem, vocês têm como pai o diabo. O que Jesus está falando? Se eu não conheço a Cristo, se eu não reconheço a vida dele, o governo que ainda está sobre a minha vida é o diabo, porque a prática do pecado não é governo de espírito e vida, é ainda governo de um antigo sistema que ele domina, pecado e morte. Se o pecado ainda é uma prática na sua vida, você tem que desejar ser livre disso. Tem gente que está acomodado na prática do pecado, achando que dá para conviver, para ser crente pecador. Não existe isso. Sinto ser eu que te informe, não existe a realidade do crente que vive na prática do pecado. Seria uma classe de... Como que chama quando a pessoa tem uma simpatia, Seria uma classe de admiradores do reino, mas não fazem parte desse reino. Nós não entendemos o reino, nós não entendemos o que ele produz, nós não entendemos o que é desejar isso com toda a nossa força, porque senão nós já estaríamos livres dessa realidade que nos oprime. Tem um texto que eu acho muito interessante, eu falava com o Caio hoje à tarde, e foi interessante, eu quero só te dar. Ô louco, é isso mesmo? Ah não, estou de boa ainda, irmãos. Nossa, ainda estou livre. Estamos livres para voar sob o comando da sua voz. Aleluia, fiquei até feliz agora. Estava falando com o Caio no dia, porque o dia que esse irmãozinho mandou a palavra para mim, eu falei assim: cara, eu conheço essa história. Todas as vezes que você fala que você pode ser livre do pecado e a pessoa começa a te contestar, só tem um motivo. Ela tem um pecadinho de estimação, que ela não está gostando da mensagem que você está trazendo. E eu saí do ambiente que eu estava e encontrei com o Caio ali no quintal, porque nesses dias a gente se encontrava pela casa, estava todo mundo isolado, né? Opa, você por aqui? Estou aqui, pai. Podemos trocar uma ideia, 2 metros de distância, não vou te tocar. Ele falou: o que foi? Daí eu comecei a compartilhar com ele a história. E daí ele pegou e falou assim para mim: pai, você falou para mim uma vez, quando eu tinha 12 anos, a respeito de pornografia. Essa palavra nunca mais saiu da minha cabeça, sabe por quê? Porque eu lembro que você me explicou que um homem, como sacerdote de um lar, como cabeça de uma casa, quando ele vive nessa prática promíscua, não é mais um pecado particular, ele abre uma janela para que um espírito penetre não só seus filhos, mas gerações. E você sabe, pai, que eu tenho um sonho de ter uma família, de me casar, de viver o que a gente vive aqui, e eu não quero isso para os meus filhos. Com 12 anos eu entendi a seriedade da pornografia. Daí eu peguei e falei assim: caramba, você é filho de apóstolo, rapaz? Menino inteligente. Como que pode um rapaz entender isso com uma explicação e
E um irmão mais velho, eu ia falar uma palavra, mas como eu sou muito sensível, delicado, eu olho para a Zelinda e eu me lembro do que eu sou. Ela profetizou isso sobre a minha vida. Como que pode o cara estar há 20 anos pregando o evangelho e continuar preso num texto para respaldar o seu pecado de estimação? Enquanto você vive nisso por ignorância, beleza. Mas se eu estou falando, irmão, você pode ser livre, você aprendeu errado. E eu estou te falando isso com muito amor. Você não precisa viver na prática do pecado. Apóstolo, mas eu passei anos da minha vida assim. Eu estou te falando que a partir de hoje, o pecado não é uma coisa que você luta, ele já foi vencido. É uma vida que flui. Você não vai fazer força para experimentar isso. Mas você só precisa de uma coisa: desejar isso mais que tudo na sua vida. Você pode ouvir essa palavra e querer ficar buscando aonde se apoiar. Sabe aquele cara que tomou um nocaute, tomou um pau numa luta? Daí o cara fica assim, tentando achar a corda. Tem gente que está assim nessa noite. Para de tentar achar a corda e cai de uma vez. Se rende de uma vez. Você me pegou, tomei o direto, o gancho acertou. Desiste, cara. Desiste de lutar com a sua força. Desiste sim de esconder nessa sua vida dupla miserável, que põe tua família para viver essa podridão e essa escravidão, fruto do teu pecado. Desiste disso. Vai viver essa mentira até quando? Se eu estou te falando que Cristo veio para te livrar do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mateus capítulo 6, 33, é um texto que a gente conhece de cabeça. Como eu te falei, o nosso entendimento de reino de Deus é distorcido. Então a gente fala assim, caramba, tem um texto, Mateus 6, 33. Eu tinha um sonho, irmãos, desde que eu tinha 14 anos, eu sonhava ter um carro quando eu fizesse 18 anos. Eu acho que é um sonho de muito... Na minha época era, hoje já não é mais, né? Diz que essa geração não quer ter posse, aluga o carro em vez de ter e tal. Na minha época, todo homem queria ter carro. Daí eu sonhava com o carro. Falei, eu vou fazer faculdade fora. Consegui passar no vestibular em Campinas. Falei, agora eu ganho um carro. Meu pai me deu uma Bíblia. Foi uma das maiores decepções da minha vida. Eu não era crente ainda, eu querendo o carro. Já contei essa história, surpresa de aniversário. Eu recebo uma caixa fechada. Eu falei, vou abrir, tem a chave do carro. Tinha uma Bíblia. Eu só não deixei a Bíblia em casa por causa do meu pai. Eu levei a Bíblia para Campinas, escondi ela embaixo do colchão da minha cama para os meus amigos não ver, que eu tinha vergonha, porque era uma Bíblia de zíper, marrom, horrível. E eu não ganhei o carro. Passei, daí eu falei assim, o ano que vem eu consigo o carro, não ganhei o carro. Conclusão, eu passei 5 anos na minha faculdade de ônibus, pastora. Sabe aquela época que você quer fazer moral, né? Você quer, Deus falou assim, não, bonitão. Você veio para a faculdade para querer fazer graça, vai aprender a ser engenheiro e não vai ter carro não. E eu ia com aquelas buta régua T que os engenheiros usavam pelo ônibus, batia no um, batia no outro, e era de ônibus para baixo, para cima. Quando eu acabei a faculdade, eu comprei um carro. Só que antes de eu comprar um carro, eu comprei o carro com 21 anos. Quando eu completei 19 anos, eu já tinha o chaveiro do carro, eu já tinha o adesivo que eu ia colocar no carro, eu já tinha até o negócio de colocar cheiro no carro, que quando eu comprei o carro já não tinha mais nada de cheiro lá, tá que nem o perfume da Zelinda, evaporou, tive que comprar outro. E sabe qual era? Eu estou contando tudo isso para vocês porque eu estou com tempo e para falar para você uma coisa. Sabe qual era o adesivo que eu colocava no vidro de trás do meu carro? Teve uma época que os crentes, não é da tua época, irmão, é só dos crentes mais antigos, mas era um adesivão azul assim com um versículo bíblico. E estava escrito assim, buscai primeiro o reino de Deus. Uau! O carro era super bonitinho, mas ele ficava horroroso com aquele adesivo, era enorme, quase tampava o vidro de trás inteiro. Eu estava tão apaixonado por Jesus que eu falei, meu carro tem que profetizar. Eu quero demonstrar minha gratidão, eu esperei 5 anos por esse carro. Mas eu não entendia o que era aquele versículo como eu entendo hoje. Porque eu falava assim, se buscar em primeiro lugar o reino de Deus, olha, tudo
Ele te dá. É roupa, é carro, é tudo. Porque ele estava falando lá, todas essas coisas são acrescentadas. Só que esse texto não quer falar disso, irmão. E quando eu vejo os crentes entendendo como eu entendi, eu quero abrir a cabeça e falar assim, cara, você está errado porque eu estava. Eu também pensei que era assim. Vou buscar o reino de Deus, porque daí tudo é acrescentado. Jesus não está falando disso. Jesus está falando assim, ó, você quer mesmo o reino? Você quer buscar ele com toda a intensidade da sua vida? Você quer ser livre da lei do pecado e da morte, experimentar essa lei do Espírito de vida? Você quer gastar seus dias conhecendo a Cristo? Então mergulha de cabeça que eu te respaldo. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu garanto que eu cuido de todas as tuas necessidades, para que você gaste os seus dias buscando o reino de Deus e ao Senhor. É disso que fala esse texto. Não é buscar o reino de Deus olhando no que Ele vai te dar, é buscar o reino de Deus pelo reino de Deus. Você entendeu o que eu te falei? Dedica a sua vida a buscar o reino. Agora, tem um texto em Lucas que daí me confunde. Lucas 12:32. Nós estamos falando sobre o reino de Deus hoje. Lucas 12:32 diz assim: não temais, pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Agora complicou tudo. Por que eu tenho que buscar com toda a intensidade, se foi do agrado do Pai me dar o reino? Responde essa pergunta, pastora Zelina. Se Deus já, no seu infinito amor, Ele desejou te dar, por que você tem que buscar o que Ele te deu? E esse texto de Lucas 12, também na sequência fala a mesma coisa que Mateus 6,33. Ó, busca, ele acaba de falar, estou te dando, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus. Será que faz sentido buscar uma coisa que Deus nos deu? Se Deus quer nos dar o reino, por que temos que buscá-los? Porque ainda que Deus deseje e tenha preparado o reino para todos nós, só irão recebê-lo, o que Ele está dando, um certo tipo de terra, um certo tipo de coração, um certo tipo de pessoa. E daí, eu não vou ler porque eu estou preocupado com o tempo, mas eu separei vários versículos que falam daquele cara que quando descobriu o reino foi e abandonou tudo para buscar, vendeu o seu campo para achar. E tem vários textos que vão falando disso, porque o reino de Deus, quando você descobre isso que eu estou te falando, ele tem que custar tudo. Nós temos que ter uma decisão radical de abrir mão de tudo e desejar isso como a nossa própria vida. Se você quiser ler depois Mateus 18, versículos 3 e 4, Mateus 5, versículo 3, Mateus 7, 21, Mateus 13, 44, Marcos 10, 24 e 25, Lucas 9, 6, todos textos que falam que nós precisamos desejar, nós precisamos querer. Tem um texto de Jeremias, eu já estou concluindo, que me chama muita atenção. E lembrando do antigo pacto como sombra, leia comigo Jeremias 5, versículo 30 e 31. Jeremias 5, 30 e 31, diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pela mão deles, e o meu povo assim deseja. Sabe o que Jeremias está profetizando? De uma época onde o ensino é distorcido, onde se ensina falsamente, mas se encontra um público que deseja isso, porque quando você recebe isso, você consegue manter essa duplicidade de vida. Quem abraça uma palavra como essa? Só aqueles que de fato estão dispostos a abrir mão de tudo, para que possam viver o reino de Deus. Mesmo que Deus queira nos dar, muitos de nós na verdade não queremos, porque nós já estamos cheios
e satisfeitos com o reino do eu. E o reino do eu, sinto lhe informar, ele é a mesma coisa que o reino das trevas. Aonde o eu domina, não há governo de Cristo. E se não há governo de Cristo, não há luz. E se não há luz, você vive nas trevas. Essa realidade nos aprisiona nas coisas terrenas. Somos como os israelitas no Egito, achando que a escravidão até que não é ruim. Você lembra disso? Quando os israelitas falam assim: pô, Moisés, deixa a gente aqui. Daí eles saem e falam: putz, que saudade que eu estava da comida do Egito, das chicotadas do Egito. Era bom ser escravo. Tem gente que está assim. Deus nessa noite está abrindo a sua cela. Eu vou repetir o que está acontecendo no mundo do Espírito nessa noite. Eu não falei para você que esse ambiente estava repleto de anjos? Sabe o que está acontecendo agora? Tem um monte de anjos saindo dos seus lugares, indo até você e abrindo a porta com uma chave da cela onde você estava aprisionado. E sabe o que vai acontecer? Alguns vão sair pulando, cantando e entendendo que estão livres. E outros vão continuar com a porta da cela aberta, acanhado lá dentro, porque não querem sair. Se acomodaram nessa realidade, achando como aqueles caras do Egito, que a escravidão até que não é tão ruim. Toma uma chicotada, mas tem comida. Andar com Deus, tem que ficar esperando o pão cair do céu. Os caras se tornarem murmuradores. O último texto que eu vou ler hoje, 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Preste atenção, Davi foi para a caverna. Os seus irmãos ouviram, e toda a casa de seu pai, e desceram para ter com ele. Eles foram voluntariamente para a caverna. Ninguém foi forçado. Eles foram voluntariamente. Eles souberam que Davi tinha ido, e eles foram para lá. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava como? Em aperto, endividado, amargurado de espírito. E ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Mais uma vez, o antigo pacto é sombra do novo pacto. Davi é uma tipologia de Cristo. Quando Davi vai para a caverna de Adulão, é um símbolo de Jesus indo à cruz. Sabe quem vai à cruz? Todo homem endividado, todo homem insatisfeito com a miséria que vive. E sabe o que acontece com esses homens que se juntam a Davi na caverna? Sabe o que acontece com esses homens que se juntam a Cristo com a sua morte? Deus, através da sua infinita misericórdia, os transforma no maior exército sobre a face da terra. O reino de Deus, na época de Davi, se expandia através da tipologia de Davi como Cristo, e de 400 homens, que eram seus principais soldados, que foram capazes de entrar com ele naquela caverna. Você pode ter uma grande simpatia pela história de Jesus, mas você só vai contribuir com a expansão do seu reino, se você tiver disposição de ir voluntariamente para a cruz. E a cruz é o lugar onde Ele te transforma, onde Ele te habilita. Ele transforma a tua miséria em força, a tua fraqueza em poder, porque Ele te dá uma nova natureza, uma nova perspectiva de vida. Ele não melhora essa sua vida, Ele te dá uma nova vida, ao ponto de você olhar para trás e falar assim: cara, eu não acredito que eu vivia isso até ontem. Os nossos olhos espirituais se abrem e eu consigo ver o reino de Deus. Só vê o reino de Deus quem passou pela cruz. Até que o reino de Deus se transforme na busca da sua vida, você não o conhecerá. É disso que Mateus 6,33 fala: busque em primeiro lugar, deseje isso mais do que tudo na sua vida.
Deseje o reino mais do que os benefícios que Ele pode te dar. Ah, mas como buscar? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: o que eu estou buscando? Não é como buscar, é o que você está buscando. O que te faz sair de casa e vir à igreja? O que te faz não assistir Fantástico e estar até agora me assistindo na sua casa? Você quer uma palavra que te ajude a conquistar os seus anseios pessoais? Ou você quer de fato o reino de Deus tome a sua vida por completo? O que você quer? Não é como buscar, é o que você está buscando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. A realidade é que nós não encontramos, porque nós não estamos buscando a Ele, nós estamos buscando o benefício do reino. Nós queremos o benefício, mas nós não queremos a vida, e não tem como. Não há compatibilidade de duas naturezas habitando no reino de Deus. Não há. Essa história que você aprendeu está errada. Se estamos de fato buscando a Cristo, se esse é o alvo da tua vida, nós seremos conduzidos por um caminho, nós seremos conduzidos pelo próprio Espírito a uma verdade, cujo final é a cruz. Não há ninguém sobre a face da terra que busque genuinamente a Cristo e que não se depare com a cruz no meio do caminho. A cruz é o lugar aonde Deus nos presenteia com a libertação do nosso eu, onde Ele abre os nossos olhos espirituais para a gente entender a realidade da vida, para ver o quão mesquinho nós fomos até esse momento. Só a cruz é capaz de separar Adão de Cristo. Só a cruz capaz de separar Antigo do Novo Pacto. Só a cruz separa a lei do pecado e da morte do lei do Espírito e vida. Só a cruz separa o homem natural do homem espiritual. E nessa noite, meus amados irmãos, eu quero saber quantos aqui fazem parte dessa classe de pessoas que querem fazer de sua vida uma busca diária pela vida de Cristo e pelo seu reino. Eu quero saber quantos genuinamente estão dispostos a sair da lei do pecado e da morte para habitar na lei do Espírito e da vida. Quantos estão dispostos a gastarem todos os seus dias para conhecer a Cristo e o seu reino, que cresce dia após dia dentro de nós? Quantos estão dispostos a se encontrarem com a cruz e romper com todo o pecado de estimação que você carrega até hoje, a quebrar essa dualidade de vida? Esse é o meu convite para você hoje, e eu não vou enrolar, eu não vou fazer firula. Você entendeu muito bem do que se trata a palavra nessa noite. A cela que você estava preso até hoje foi aberta. Você escolhe. Você escolhe se você vai sair daí, ou se você vai continuar acanhado, acomodado, nessa vida oscilante, miserável, que você aprendeu, às vezes até na própria religião. Hoje à noite. E eu vou te dizer uma coisa: existem pessoas nessa noite que Deus está dando uma última oportunidade. Eu não brinco com palavra profética, e eu não gosto de liberar palavra que pareça ou que soe para alguém como ameaça. Creio que muitos de vocês nunca me viram fazer isso, mas eu estou falando algo pelo Espírito. O Senhor me mostra que nessa noite o Senhor para alguns está dando uma última oportunidade. Você entenda a última oportunidade como você quiser. É como se o cálice da ira de Deus para algumas pessoas aqui já tivesse a ponto de transbordar, e o Senhor trouxe essa palavra nessa noite para te dar uma chance. Falou assim: meu filho, se arrepende, sai dessa tua vida miserável, eu estou te dando a possibilidade de entender que você pode, mas a decisão é tua. Abra mão de tudo,
Rompe com o que tem que romper. Não começa a pensar na sua cabeça o quanto vai custar, porque para Deus abrir a cela da tua cadeia custou a vida do filho dele. E você vai ficar fazendo continha do quanto vai te custar? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.